E aí, galerinha, como vocês estão? Né? Também, graças a Deus, o período mais complicado da pandemia já está passando, né? Porém, ainda temos que continuar com os nossos cuidados, certo? E manter essas aulas remotas, né? Para a gente poder finalizar o ano, não do jeito que a gente queria, mas do jeito que é possível. Fabinho, mas qual vai ser o nosso conteúdo de hoje? Pessoal, vou falar para vocês sobre um conteúdo extremamente importante para que a gente entenda a configuração do planeta na atualidade. Nós iremos falar hoje sobre a Guerra Fria. Bom, Fabinho, mas na verdade, o que foi de fato a Guerra Fria? Pessoal, eu costumo comparar a Guerra Fria com aquelas briguinhas que tinha de molecada no interior. Por exemplo, quando eu era bem jovem, né, quando era molequinho, a gente fazia a rua de cima contra a rua de baixo. A rua de cima contra a Avenida Guarujá, o Galo, que a gente chamava. E basicamente ficou isso. O que foi a Guerra Fria? Foi uma disputa que envolveu as duas grandes potências que restaram após a Segunda Guerra Mundial. Mas por que você usou o termo restaram? Porque, por exemplo, os países europeus estavam em crise, né? Já não tinham nem se recuperado da crise da Primeira Guerra Mundial. Aí veio a crise do período entre guerras, foi a crise de 29. Aí caíram na Segunda Guerra Mundial, então as potências europeias estavam na lona. Estavam igual a feijão ruim. Não deu lugar de ficar um feijão ruim na lona, para tomar um esquento, para ver se melhora. E aí despontou aquelas duas potências. Os Estados Unidos da América e a União Soviética, como nós vamos ver aqui na imagenzinha que a gente vai colocar aqui para vocês. Então houve uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, que recebeu o nome de Guerra Fria, que foi um conflito político, ideológico e militar entre as duas potências. Mas é importante, e vocês já têm maturidade para isso, até porque vocês já estudaram sobre a Guerra Fria, por que recebeu o nome Guerra Fria? Recebeu o nome Guerra Fria, né? Até porque essas duas grandes potências que nós estamos vendo aqui, elas não se enfrentaram de fato. Chegou um período da Guerra Fria que essas duas potências tinham um poderio nuclear que poderia destruir o planeta algumas vezes. E aí ficou claro, se eu tenho um inimigo que pode me destruir, se autodestruir, por que eu terei que entrar no confronto direto com ele? É complicado. Então, esses países, por não se enfrentarem de fato, eles disputavam áreas de influência. E aí o mundo passou a ser um mundo bipolar. Rua de cima contra a rua de baixo, né? Um lado apoiando a ideologia capitalista dos Estados Unidos e o outro lado sob influência da União Soviética. Comunista. Então aqui, pessoal, eu vou ampliar aqui só para a gente dar uma realçada no que pensava cada uma dessas potências. Então vamos lá, o capitalismo, a valorização da riqueza material, o individualismo, o consumismo, democracia e a livre concorrência. Do lado do comunismo estava o bem-estar social,
pelo menos é o que a ideologia dizia, a igualdade, a simplicidade, o coletivismo, a estatização e a economia planificada já herdada desde Lenin. Então, Fabinho, vamos ao princípio de tudo, né? Quando iniciou, pronto. A Guerra Fria, ela inicia após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro ato que levou o mundo a entender que estávamos entrando agora numa nova etapa da história mundial. Foi o ataque nuclear que os Estados Unidos promoveu contra o Japão. Os eventos de Hiroshima e Nagasaki não foi simplesmente para pôr fim à Segunda Guerra Mundial, porque o Japão já iria se render de qualquer forma, mas para que os Estados Unidos mostrassem, né, a única rival com grande potencial da época, que era a União Soviética, de que eles tinham um armamento nuclear que nenhuma outra potência do globo tinha. Foi para fazer a propaganda mesmo. O problema é que essa propagandinha custou milhares de vidas inocentes, até porque bomba nuclear não diferencia quartel-general de um hospital, de uma creche. Né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, eu falei há pouco, houve o enfraquecimento das potências europeias. E aí surgiu esses dois grandes polos. O polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o polo socialista, liderado pela União Soviética. Então o mundo ficou bipolar. E aí eles partiram para a disputa ideológica, política, para quem teria maior influência. Um fato importantíssimo no período da Guerra Fria foi a Conferência de Utah, que determinava a influência soviética na Europa, meio que decidia. Aí foi decidido pela ocupação da Alemanha, teve a participação também da França. Então, na Conferência de Utah se reuniu Churchill, representando a Inglaterra, primeiro-ministro, Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, para dividir, vamos dizer assim, para dividir as áreas de influência da Alemanha, que a Alemanha ela ficou dividida em 4 áreas. Antes da gente entrar tanto em detalhes nas áreas de influência da Alemanha, vamos para as outras características do período da Guerra Fria. Como, por exemplo, disputa tecnológica, a corrida espacial, surgiu agências de espionagem como a KGB e a CIA. Essas potências correram atrás de aliados, até ajudando financeiramente para vê-los vinculados a si. Surgiu uma série de conflitos regionalizados no globo, patrocinados por eles, e cada um apoiando um dos grupos em cada país. E sem falar da questão de meu sistema é melhor do que o socialista dizia a mesma coisa. Surgiram, vocês viram no cinema, tem uma série de filmes que tratam da questão da Guerra Fria, por exemplo, Rocky Balboa apanha, mas vence no final. E um filme que deixa bem mastigadinho aí é quando tem um filme de Rocky Balboa que ele vai disputar uma luta lá em Moscou, lá no coração da União Soviética, e vence.
Aí tem criação do Capitão América, é tudo certinho, né? Contra Caveira Vermelha, que é o que eles botavam para representar a União Soviética, Superman, essas coisas, né? O próprio Rambo, são filmes que foram criados na época para influenciar. Fabinho, por que você não cita filmes que foram criados nesse período lá na União Soviética, como era um regime muito fechado, se tem poucas informações, mas os historiadores afirmam que eles também tinham lá seus heróis e etc, e etc. Pessoal, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU para substituir a Liga das Nações, né? E essa ONU, ela foi criada para zelar pela paz mundial e acabar as misérias do mundo que ocorreram nesse período pós-guerra. Foram criados também outros órgãos que são anexos à ONU, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que ajuda financeiramente países a se recuperar da crise, com os juros bem altos. A Unicef lá do Criança Esperança. O BRICS, que é o Banco Internacional para a Recuperação e Desenvolvimento dos Países. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A Unesco. Foi criado no advento de criação da ONU. Bom, o Conselho, né, foi criado, no advento da ONU também foi criado o Conselho de Segurança da ONU, certo? Que é responsável de zelar pela paz mundial, que é formado por 15 membros, pessoal. 5 são permanentes, então imagine que é uns permanentes. Estados Unidos, França, Reino Unido, a Rússia e a China. E os temporários, para mandato de 2 anos, por exemplo, o Brasil, ele participou de muitos conselhos de segurança da ONU. Somos considerados como a potência latino-americana. Teve uma outra conferência, que foi a de Potsdam. Foi uma conferência que ocorreu em 1949, o qual dividiu a Alemanha e Berlim em 4 áreas de influência. Uma dos Estados Unidos, outra da União Soviética, uma da França e outra da Inglaterra. Eles achavam que dividindo assim ia evitar conflitos, mas não foi bem o que ocorreu. A Alemanha, com como se chama assim, com o progressivo avanço da Guerra Fria, a própria Alemanha deixou de ter 4 áreas de influência, passou a ter 2. A Alemanha ela foi dividida em República Democrática Alemã, que era a oriental, e a República Federal da Alemanha, a ocidental. Berlim, a capital Berlim, ela passou a ser a vedete para os Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu muito em Berlim para gerar desenvolvimento e causar transtorno ao lado comunista. Em 1961, para o bloco soviético, querendo conter a migração de pessoas que saíam do lado oriental soviético para o lado ocidental capitalista, foi construído o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, em 1961, foi construído, é lógico que no início não era todo muro, era muros, cercas, a questão que ele era muito bem vigiado para evitar que as pessoas saíssem do lado comunista e fossem para o lado capitalista. Eu sempre gostei de
de jornal, eu assistia com o pai e eu vi uma reportagem até hoje. Me lembro bem de uma mulher que tentou passar para o lado capitalista e ela foi baleada quando estava tentando atravessar o muro. Esse muro foi uma das maiores vergonhas da humanidade, fora o Holocausto, né? Nesse período também de disputa entre essas potências foram criados planos para influenciar os países economicamente. Em 1947, os Estados Unidos criou o Plano Marshall. Em 1949, a União Soviética, também com o mesmo intuito de financiar os países, criou a Comecon, que era um conselho de assistência econômica aos países para ficarem do lado dos soviéticos. E isso daí perdurou durante muito tempo. Por exemplo, foi criado também alianças militares. Em 49, os Estados Unidos criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar.